Eu cumprimento a todos os amados e queridos irmãos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos hoje a nossa leitura, a nossa meditação aqui no capítulo 19 do livro de Números. Disse também o Senhor a Moisés e Arão: Eis uma prescrição da lei que o Senhor ordena. Comunica, pois, aos filhos de Israel que tragam a ti uma novilha vermelha sem defeito, perfeita, que não tenha ainda sido submetida a julgo. Entregá-la-ei a Eleazar, o sacerdote, será levada para fora do acampamento e será sacrificada na presença dele. Depois o sacerdote Eleazar tomará com seu dedo um pouco de sangue, o aspergirá 7 vezes na direção da entrada da tenda do encontro. Queimar-se-á então a novilha à vista dele, o couro, a carne, o sangue e os excrementos serão queimados. O sacerdote tomará em seguida madeira de cedro, um galho de sopo e lã tingida de vermelho, e os lançará no fogo onde arde a novilha. Levará então suas vestes e banhará seu corpo com água. Depois disso entrará no acampamento, mas ficará ainda impuro até a tarde. Da mesma maneira, aquele que queimou a novilha lavará suas vestes, banhará seu corpo com água e será considerado impuro até a tarde. Um homem considerado cerimonialmente puro se encarregará de recolher as cinzas da novilha e as depositará num local puro, fora dos limites do acampamento. E ali as cinzas serão guardadas pelo povo de Israel, a fim de serem usadas na preparação da água lustral, que tira as impurezas das pessoas. Essa cerimônia serve como sacrifício para tirar pecados. Aquele que tiver recolhido as cinzas da novilha lavará suas vestes e ficará impuro até a tarde, tanto que para os filhos de Israel como para o estrangeiro que habita entre vocês. Este será um decreto perpétuo. Aquele que tocar em alguma pessoa morta se tornará impuro durante 7 dias, portanto, deverá purificar-se com essa água lustral no terceiro e no 7º dia. Então será considerado novamente puro. Contudo, se não se purificar no terceiro e no 7º dia, não estará livre da impureza que adquiriu. Qualquer pessoa que tocar num cadáver humano e não passar pela cerimônia de purificação contamina a habitação do Senhor. Será sumariamente banida do meio do povo de Israel, vista que as águas lustrais não foram aspergidas sobre essa pessoa. Sua imundícia permanece sobre ela. Esta é a lei que deve ser aplicada quando uma pessoa morre numa das tendas. Quem quer que entre na tenda e quem quer que aí se encontre ficará imundo 7 dias. Está igualmente impuro todo recipiente aberto que não tenha sido fechado como uma tampa ou como uma atadura. Todo aquele que estiver no campo e tocar em um ser humano que tenha sido assassinado à espada, ou alguém que tenha sofrido morte natural, ou mesmo num osso humano ou em uma sepultura, ficará imundo durante 7 dias. Se tornará para a pessoa em situação de impureza cerimonial um pouco das cinzas do holocausto de purificação em um jarro. Em seguida se derramará água corrente sobre as cinzas no vaso. Em seguida, um homem cerimonialmente purificado pegará um galho de sopo, o molhará naquela água e aspergirá sobre a tenda, sobre todos os utensílios e sobre todas as pessoas que ali estiverem, bem como sobre aquela pessoa que houver tocado na ossada humana. Um homem assassinado, qualquer cadáver ou túmulo. Aquele que tiver puro fará aspersão sobre o impuro no terceiro e no 7º dia, e no 7º dia o impuro estará livre da imundícia do seu pecado. Aquele que estava sendo purificado lavará suas vestes e banhará com água, e o pôr do sol daquele dia estará puro. E ao pôr do sol daquele dia estará puro. Mas se alguém estiver imundo, não se purificar, será imediatamente banido da congregação, porquanto contaminou de morte o santuário do Senhor. As águas da purificação não foram aspergidas sobre essa pessoa, e a imundícia permanece sobre ela. E isso será para eles um estatuto perene. Aquele que fizer a aspersão das águas lustrais lavará suas roupas, e aquele que tocou essas águas ficará impuro até a tarde. Tudo aquilo que o impuro tocar ficará impuro, imundo também, e as pessoas que o tocarem ficarão cerimonialmente impuras até o pôr do sol. Esses
capítulos de Números, como eu disse no anterior, né, tem nos ensinado tanto sobre a rebeldia contra Deus e contra os verdadeiros servos, né? O resultado da rebeldia contra Deus e contra os verdadeiros servos de Deus é maldição, miséria, morte. Vamos pensar que geograficamente o povo estava muito pertinho da Terra Prometida. Mas, por causa da sua rebeldia, ficou andando por 40 anos no deserto. O preço do pecado é a morte. Quanto mais rebeldes se mostravam, mais distante da Terra Prometida eles ficavam. E em torno de 40 pessoas morriam por dia por causa da rebeldia. Nós precisamos ver, queridos, que o pecado e a rebeldia já chegaram a um ponto muito alto no nosso tempo aqui, no tempo que nós estamos vivendo. Quantas pessoas morreram por dia nessa pandemia e continuam morrendo? O objetivo de Deus é conscientizar os pecadores em relação ao caminho da salvação. Ele mesmo providenciou tudo para que o ser humano seja purificado do pecado. O arrependimento do pecado, a pureza de vida são o antídoto para a morte. Para morrer é preciso se rebelar contra Deus. Mas para viver eternamente só é preciso confiar e se entregar completamente a Jesus Cristo, que é o autor da vida e da nossa salvação. O ritual aqui da morte da novilha vermelha, a aspersão do sangue 7 vezes, o ritual das cinzas para purificação eram coisas necessárias para a jornada do povo enquanto eles caminhavam no deserto. Mas o sacrifício do cordeiro já foi realizado. E o sacrifício de Cristo tornou todos os rituais, qualquer tipo de ritual, sem validade nenhuma. Continua sendo essencial a purificação do pecado. Pensa comigo, queridos. Um carro sem bateria não funciona, né? Um celular sem bateria não funciona. Qualquer equipamento elétrico desligado da fonte de energia fica sem utilidade. E é isso que acontece com nós. O ser humano sem Deus está desligado da fonte da vida. O pecado é a chave que desliga o ser humano da fonte da vida. Mas Jesus é o condutor que nos religa a Deus quando nós estamos desligados. Quando nós estamos desligados dele por causa do pecado, né? Jesus Cristo é o nosso Salvador. Aqui no versículo 1, a cor era avermelhada da novilha, que simboliza o reconhecimento da nossa condição pecaminosa, que nos leva à morte. No versículo 2, a novilha tinha que ser perfeita e sem ter sido ainda constrangida pelo trabalho forçado, né? Porque ela apontava para Jesus, que nunca pecou, mas que se entregou voluntariamente à morte pelos nossos pecados. No versículo 3 e 4, o sacrifício da novilha foi fora do acampamento, que apontava para a morte de Cristo, que era fora da cidade de Jerusalém. Como está escrito lá em Hebreus, no capítulo 13. E o sangue, aspergido 7 vezes em direção ao tabernáculo, ele era aspergido pelo sacerdote, vestido de vestes brancas. Isso apontava para a ministração de Cristo no céu pelos pecadores, após a sua morte no Calvário.
Cristo hoje está intercedendo por todos nós. Depois que ele subiu para o céu de volta, ele intercede pelos pecadores. Do versículo 5 até o 22, as cinzas utilizadas com água para purificar os impuros, depois os impuros que tinham lidado com a morte, né, dos seus entes queridos, seus familiares, enfim, apontava para Jesus que nos purifica de todo pecado, que nos dá acesso à vida. Cristo morreu para nos conectar com Deus. Ele tem o poder para nos purificar do pecado e para nos reconectar à vida. Queridos, tempo é vida. E o valor do nosso tempo é o valor que nós atribuímos à nossa vida. Se nós vivemos tão ocupado que não temos tempo para conhecer o Deus que nos criou e a sua vontade para nós também não vamos ter tempo para estar em comunhão com Ele. E um pregador muito sábio disse que certamente nós estamos mais ocupados do que Deus deseja e bem distantes do plano de Deus para a humanidade. Entenderam isso? Se nós estamos muito ocupados nesse mundo, a ponto de não ter tempo para conhecer a Deus e a sua vontade para nós estamos muito longe do plano de salvação. Nós estamos muito longe do plano de Deus para a humanidade. Estamos fora do plano de salvação. Então, queridos, hoje é dia de decisão. Tempo gasto na oração, na palavra de Deus. Tempo gasto para conhecer o nosso Deus e a sua vontade para a nossa vida. É tempo investido na salvação. É tempo investido na eternidade. O tempo que tu gasta para conhecer a Deus e aos seus planos e que tu gasta em oração para ter intimidade com esse Deus é investimento para toda a eternidade. Dependendo de onde a gente gasta o nosso tempo, como a gente gasta o nosso tempo, a gente pode já saber aonde a gente vai passar a eternidade. Um forte abraço, que Deus nos abençoe, nos guarde, tenha misericórdia de todos nós, que Ele perdoe os nossos pecados e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Amém? E até o próximo capítulo, em nome de Jesus.